vencedor na vida de José. José, ele deixou algumas marcas para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Nós, às vezes, queremos ser um cristão, um crente vitorioso, mas os irmãos sabem que para toda vitória que se conquista, tem luta. Você pode ver um atleta que corre numa maratona, ou que, para ele sair bem, ele tem que o quê? Se esforçar. Ele tem que renunciar a muita coisa. Senão ele não consegue ser um atleta que está pronto para disputar, pronto para ganhar. Assim também somos nós, irmãos. Nós vivemos para Deus, e uma vida de renúncia, uma vida que nós não vivemos ela mais para nós. O próprio apóstolo Paulo, ele vem a dizer o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós falamos já muita coisa aqui neste assunto de José. Hoje nós vamos no capítulo 40, onde nós paramos, vai falar sobre José na prisão. Os irmãos sabem que José foi para a prisão por causa da mulher de Potifar, e lá na prisão a Bíblia diz que o Senhor era com José, Deus era com José. Aí nós aprendemos o quê? Que não tem lugar ruim para crente bom. Sabia? Não tem lugar ruim para crente bom. Todo lugar que o crente for, pode ser o lugar mais ruim que tiver, mas se ele é fiel a Deus, o lugar fica bom. Não existe lugar ruim para crente bom. Pode ter lugar ruim para crente ruim, mas o crente, aonde ele chega, ele muda a história. José, ele mudou a história. E nós vamos ver aqui, capítulo 40, versículo 1. Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Aí começa a história aqui falando que José estava lá na prisão, e o padeiro e o copeiro do rei do Egito, o faraó, pecou contra ele. Fez alguma coisa que o rei não aceitou, que o rei não permitiu. E a Bíblia diz que Faraó indignou muito com eles. Diz aí no versículo 2, indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro, e entregou-os à prisão. Eles foram para a prisão, irmãos. O copeiro e o padeiro foram para a prisão. Lá na prisão, quem foi cuidar deles? José. José foi cuidar do copeiro, porque eles eram presos, e José era o mordomo mor, era o mordomo maior, era o chefe dos presos. Por isso que eu te digo, né? Você pensa bem, o crente foi preso injustamente, né? Aí foi preso lá na prisão, tornou chefe, né? Não de quadrilha, mas chefe, né? Chefe dos presos. Ele dava a ordem e tinha que ser obedecido, né? Então era o que Deus fez com José. Aí chega lá os 2, padeiro pecou contra o rei mandou prender ele, prendeu. E quando um belo dia, os 2 teve um sonho lá na prisão. Aí você vê o que Deus permite acontecer, irmãos. Deus permite a pessoa até sonhar, para Deus entrar no sonho, usar alguém que não sabe de nada, para interpretar. Aí você vai ver aqui, ó. Ambos, lá no versículo 5, ambos, o versículo 4 fala assim, ó, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estivessem muitos dias na prisão. Irmão, o que eles fizeram? Pôs a cargo de José para servir a José.
Não tem jeito, irmão. Mexer com crente, eu fico com pena dessas autoridades que ficam mexendo com crente, mexendo com o povo de Deus. Eles não sabem com quem que estão mexendo. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, irmãos. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Na mão de um Deus irado. Então veja bem, aí o que acontece? Lá na prisão, ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite. Aí para você ver, o que Deus fez? Deus permitiu que os dois sonhassem na mesma noite, né? Cada um tivesse um sonho diferente um do outro. Cada um teve seu sonho. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o do padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere. Veio José a eles pela manhã, olhou para eles, e eles que estavam turbados. Eles estavam preocupados. José, irmão, engraçado, né? Homem de Deus, mulher de Deus, tem discernimento das coisas, né? José olhou para os dois presos, falou, está acontecendo alguma coisa com vocês dois. O que aconteceu? Você está meio turbado, você está meio preocupado. O que aconteceu com vocês? Aí o que acontece? Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? É igual quando chega, irmão, aqui na igreja, irmão. Deus é tão bom que Deus já mostra para a gente que a pessoa não está bem, que não está legal, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está passando. Aí por que vocês estão com semblante triste? Aconteceu alguma coisa? Algum dos presos aqui fez algum maltrato com vocês? Alguém fez alguma coisa com vocês? Aí o que ele vai dizer? E eles disseram, problema nosso é que nós sonhamos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Nós tivemos um sonho, mas nós não sabemos interpretar. E não tem quem interpreta, nós já contamos o sonho para esses presos, tudo aí. Irmão, pensa bem, treva, contar para o sonho, para a treva não funciona. Vamos contar. Aí José fala, é o seguinte, quem pode interpretar sonhos senão Deus? Conta o sonho aí. Conta o sonho. Aí eles, então contou o copeiro, o negócio é o seguinte, versículo 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse, eis que o meu sonho, havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava à minha mão, e tomava as uvas e exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Contou o sonho, se não tiver Deus para fazer isso aí, eu não estou entendendo, foi nada. Você viu isso, você viu mais aquilo, ficou na mesma. Mas José fala o quê? Olha, então disse José, esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são o quê? 3 dias. 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Vem cá, seguinte, dentro de 3 dias, Faraó vai te chamar, vai restaurar a sua chamada lá no palácio, e você vai voltar a ser copeiro como você era antigamente, antes de você vir para a prisão. Vai ser restaurado, conta 3 dias. Irmão, eu já vi profeta falar, conta 3 dias, Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Já passou 5 anos, e até hoje não aconteceu nada. José falou, dentro de 3 dias,
Aqui eu vejo José marcar data. 3 dias. Mas quem era José? Nós, perto de José, não serve nem para engraxar o sapato dele. Hã? Serve não. Olha, dentro de 3 dias você vai ser. E ó, só que tem uma coisa. Versículo 14. O que José fala para ele? Lembra de mim quando for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. José falou, ó, você vai ser livre e você vai lá para o palácio do Faraó, só quando você chegar lá, você lembra de mim. Você lembra de mim, para me tirar daqui. Eu estou aqui injustamente. Eu estou aqui por causa de fofoca. Eu estou aqui por causa de uma fofoqueira do palácio aí, ó. Eu não estou aqui, eu não fiz nada. Então você lembra de mim quando você, para eu sair desse lugar. Aí eu te pergunto, lá na frente, agora não vai ser o assunto aqui agora, mas o copeiro lembrou dele? Não. Irmão, não fica triste quando alguém promete que vai te ajudar e esquece. Fica triste não. Existe um Deus no céu que nunca esqueceu e nem vai esquecer dos seus filhos. Isaías 49:15 fala assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, todavia se essa se esquecer, eu jamais te esquecerei. Deus não te esquece. Deus não me esquece, meus queridos irmãos. Deus não esquece. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Não importa se fulano esqueceu de você, não importa se ciclano esqueceu de você, o que importa é que Deus está com você, é que Deus está em você, é que Ele opera em você, que Ele está em você. Essa é a importância. Não importa. Ah, mas eu fiz o bem para ele, podia lembrar de mim, né? Mas esqueceu, irmão. Preocupa não, irmão. Você está fazendo o bem, não é para fulano te retribuir, não. Nós fazemos o bem, não é para fulano retribuir a gente, não, irmão. Se a gente estiver fazendo desse jeito, a gente está perdendo tempo. Nós estamos fazendo porque o nosso coração é segundo o coração de Deus, e nós estamos dentro da vontade de Deus, e fazemos o bem sem olhar a quem. Aí vai. Olha aí o versículo 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que pusesse-me nesta cova. Olha, eu sou, mandar para cá lá dos hebreus, eu sou hebreu. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E me mandar para essa cova aqui, sem eu ter feito nada. Eu estou aqui pagando um preço de uma coisa que eu não devo. Eu não devo. Tem hora que a gente paga as coisas sem dever, irmãos. Os outros falam da gente, caluniam a gente pelas costas. Mas não preocupa não. Não preocupa não. Quem cochicha a respeito da gente, pensa que não tem ninguém. Irmão, Deus escuta cochicho? Sim ou não? Deus sabe, irmão. Olha aqui, quando você lê o livro de Êxodo, lê o livro de Números, você vai ver assim que, e o povo de Israel murmurou contra o Senhor, e Deus ouviu a sua murmuração. Então Deus, se eu pensar mal contra o presbítero cristiano, Deus sabe o que eu pensei. Ele não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, irmãos. E Deus vai retribuir cada um segundo o que planta. Quem planta vento, colhe. Vixe. Aí José conta para ele. Versículo 16. Aí o padeiro, vendo que o José interpretou o sonho do copeiro, falou: eu vou contar o meu também.
Quem sabe daqui 3 dias também, Lu. Era 3 dias também. Só que os 3 dias dele é frio, velho. Ó, versículo 16, 40 e 16. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Misericórdia. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Defunto, né? As aves comendo é o quê? Defunto. Defunto. Aí o que aconteceu? Aí, versículo 18. Respondeu então José: você quer saber a interpretação? Eu quero. Aí o senhor falou do copeiro. Eu fico até imaginando, irmão, o padeiro esfregando a mão. Hã? Epa, 3 dias vai sair? O meu também tem 3. Eu tô livre. Benção pura. Pode contar, São José. Versículo 18. Então respondeu José e disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são o quê? Ele falou: estou no caminho. Os 3 sarmentos que ele viu do copeiro, 3 dias. Os 3 cestos que ele viu aqui, é o quê? É os 3 dias também. Dentro ainda de 3 dias. Aqui, ó. Lá no versículo 13, ele falou do mesmo jeito, não falou? Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e restaurará o teu estado. Isso é o copeiro. Agora que no versículo de número 19, dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti. Opa! E vai despendurar ela. Estou fora. Sua cabeça vai ser degolada. Mas por que o do outro é bênção e meu é maldição? A gente não sabe o que ele plantou lá com o Faraó, ué. Eles pecou contra Faraó. A Bíblia não fala o que foi. Mas quem sabe o copeiro arrependeu. E o padeiro ficou lá dentro da cadeia murmurando. De Faraó, murmurando do reinado, murmurando de alguma coisa. Aí vem a sentença: dentro de 3 dias, ele vai de pendurar a tua cabeça num madeiro, e as aves comerão a carne de sobre ti. Essa é a interpretação. Essa é a interpretação. Então, irmãos, eu vejo aqui, hoje, deixa eu te perguntar. José nos dá uma lição aqui, o que, irmãos? Que ele era profeta de Deus ou não? Era profeta de Deus, porque ele falou e cumpriu. Hoje é um tal de... Você pensa bem, você vê, dentro de 3 dias, que foi 3 dias, e os 2 provavelmente, um morreu no mesmo dia, e o outro foi restaurado no mesmo dia. O José, irmãos, ele falou na direção de Deus. O José não teve medo. Você pensa bem, hoje, quantos homens de Deus que Deus está dando mensagem para eles entregar, para corrigir muita gente, e eles ficam rodeando, para não, se eu falar, eu vou ferir fulano. Se eu falar fulano vai sumir da igreja. Irmão, se Deus está dando a palavra para cura, Deus vai restaurar. Agora, se morrer, porque não prestava mesmo. Ou não? Ué. Porque Deus não vai fulminar quem está vivendo segundo a sua palavra. Por que Deus matou Nadab e Abiú? Os 2 filhos de Arão. Fogo estranho no altar. Por que Deus matou os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias? Porque comia do sacrifício que não era deles, era do Senhor e do sacerdote. Eles comiam a carne crua, quando a carne nem estava cozida ainda.
Era pecado contra o santuário, contra Deus. Por que Deus matou Coré, Datã e Abirão e a sua família? Rebelião. Rebelou contra Moisés. Rebelou contra a chamada de Moisés. Então, Deus não mudou. Deus não mudou. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento. Olha, você vê, irmãos, era aniversário de Faraó. O que aconteceu? Faraó chama, olha aí, ó. Aconteceu o terceiro dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete e todos os seus servos. E levantou quem? A cabeça do copeiro. Oh, levantou ele, oh, vem me servir de novo. Vem trabalhar para mim de novo. Cumpriu, não cumpriu? Cumpriu ou não? A profecia de José. Cumpriu? O copeiro foi restaurado. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Aí o Faraó, padeiro! Epa, amassar pão. Amassar pão, amassar sua cabeça. Né? Aí. Padeiro. Mas o padeiro mor fez o quê? Enforcou. Enforcou. Foi Faraó, mandou enforcar ele. Enforcou o padeiro, como José havia interpretado. Quem quer ser usado como José? Quem quer ir para a prisão? Hã? Irmão, o mal da igreja do século 21, sabe o que é? É que ela não quer passar luta. Só quer a bênção, mas não quer passar luta. A igreja do primeiro século passou luta? Misericórdia. Segundo, terceiro século. Irmãos, na época dos mártires, os primeiros mártires da igreja, na época da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, que matava os profetas e os homens de Deus em plena praça pública, queimado pelo Império Romano. Só Novarola foi queimado na plena praça pública. Policarpo. Então, irmãos, aí hoje vai passar a luta. Ai, vamos orar para Deus matar esse povo. O crente só brilha quando ele está na prova. Quando ele não está na prova, ele está daquele jeito lá, ó. A lâmpada até ajudou hoje, ó. Olha para aquela lâmpada lá. Não, olha para ela. Firma os olhos naquela lâmpada lá, aquela lá. Deu para olhar? Agora firma os olhos nessa aqui. Por quê? Essa aqui deu brilho, né? O brilho está mais forte. O inimigo olha para crente fraco, está daquele jeito lá. Esse eu pego. Mas quando ele olha para um daquele jeito ali, epa, não dá não. Opa, esse aí está brilhando, esse aí tem azeite. Porque o que faz nós brilhar, irmãos, é o quê? Azeite, irmão. Azeite. Azeite é que punha fogo na lamparina e o fogo brilhava. Deus quer nos fazer brilhar nestes últimos dias. Deus quer nos fazer acender nestes últimos dias. Mas tem crente que quer andar mais apagado. O vagalume está ganhando de muitos crentes. O vagalume, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E tem crente nessa. Um dia está acendido, outro dia está apagado. Um dia está... Vai, por aí. Então, o copeiro mor, porém, não se... Aí para você ver, irmãos. Versículo de número 23. O que fala? O copeiro mor... não se lembrou de José. Antes, esqueceu dele.
Meu Deus do céu. José é capaz que falou, opa, agora o copeiro vai lá para o palácio, amanhã eu estou solto. E ó, se vira, José. Se vira, José. Aí vai. Olha o que Deus teve que fazer, irmão. Para o copeiro lembrar de José, o que Deus teve que fazer? Teve que dar um sonho para quem? Faraó. Capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne. Pastavam no prado. Eis que subiam do rio, após ela, outras 7 vacas. As primeiras vacas eram o quê? Bonita. E as outras vacas eram o quê? Feias. Feias à vista e magras de carne. Só osso, irmão, costela de ripa. E paravam junto umas às outras vacas na praia do rio. O problema maior aqui é que as vacas feias faziam o quê? Comia as gordas. Você pensa bem, você vê. É por isso que o inimigo tem inveja, irmão. Ele tem inveja de ver você, igual os irmãos, internado. Internado não é lá no hospital, não. De terno. As irmãs bem vestidas, os irmãos bem vestidos. O inimigo fica com raiva. Ele queria ver todo mundo andando nu, mostrando o corpo. Mas o povo de Deus não dá esse prazer para ele, não. E aqui nós vimos que as vacas feias, versículo 4, as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas e gordas. Então acordou o Faraó. Irmão, você pensa bem, você sonhando que você está na beira de um rio, aí você olha lá, vê 7 vacas gordas. Aquilo ali é 150 litros de leite por dia. Bonito mesmo. Aí de repente ele olha, parece o quê? 7 caveiras andando. Você já viu que as vacas magras em tempo da seca, que tadinho dá até dó. Você pode contar as costelas. Não precisa nem pôr óculos. Aí tá lá, ele olha, o que é aquilo? Vaca gorda e vaca magra. Quer ver as gordas pisar nas magras? Porque o certo era, né? O certo era as gordas pisar nas magras. Mas não, as magras começou o quê? A devorar as gordas, a comer as vacas gordas. E a Bíblia diz que Faraó o quê? Acordou. Acordou. Depois dormiu de novo. Já aconteceu isso com você, irmão? Esses dias aconteceu comigo. Gente, mas foi tanta morte. Foi tanta morte que eu estava numa casa, eu presenciei. Você sabe que a coisa mais terrível, eu acordei, dormi e voltei para a casa velha que eu estava sonhando. Foi terrível. Falei, Natália, vai morrer alguém. Não deu outro. Morreu mesmo. Falei, é incrível. Aí o que aconteceu? Dormiu, versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 o quê? 7 espigas cheia e boa. Lembra quando você vai fazer pamonha? Você não pega aquelas espigas que você pode contar os grãos nelas, né? Você vai ralar aquilo lá, você rala sabuco. Né? Aí pega lá 7 espigas cheias, né? E boas. E eis que 7 espigas miúda e queimada do vento oriental brotava após ela. Aí estava lá aquelas espigas bonitas e depois dela brotava uma espiga magra, feia, mirrada.
Aí, o que aconteceu? E as espigas miúdas faziam o quê? Devorava as espigas bonitas. É tudo ao contrário aqui, irmãos. O bonito acabando com o feio. O feio acabando com o bonito. Né? Tudo ao contrário. Aí o faraó vê aquilo. E as espigas, então acordou o faraó. E eis que era um sonho. Ainda bem que é um sonho. Quantas vezes eu já sonhei, umas 3 vezes, que roubaram o meu carro, irmão, e eu não acordava. Meu Deus do céu, que tragédia. Quando eu acordei, eu fui lá na garagem ver se você estava lá. Eu sonhei que tinha ido pregar numa cidade, e eu pus o carro assim do lado de baixo da igreja, assim. Ó, que terminou o culto, que eu fui pegar o carro para vir embora para cá. Cadê o carro? E eu caçava esse carro na cidade, e não acordava, Quando eu acordei, eu desci lá na garagem para ver se estava lá. Quando eu vi ele, eu falei, é um alívio, né? Só que para Faraó aqui não teve alívio. Ele, é só um sonho. Aí o que aconteceu? E aconteceu que pela manhã o seu espírito turbou-se e enviou e chamou os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse diante de Faraó. Faraó falou, gente, é o seguinte, esse sonho está me perturbando e eu preciso saber o que é. Eu não tenho interpretação. Isso aqui é gostoso, irmão. Me faz me lembrar, sabe o que, Zezinho? Aqui, Deus é Deus que interpreta sonho mesmo, Ayrton. Sabe por quê? Me fez lembrar aqui agora. Lembra quando o Nabucodonosor teve um sonho e ele esqueceu o sonho? Só que ele queria saber a interpretação do sonho sem saber o que tinha sonhado? Eu quero que vocês contem o sonho, mas não, fala que não interpreta. Mas eu não sei, eu esqueci. Vocês têm que lembrar. E lembrou, né? Não lembrou. Deus revelou para José. E para Daniel. Agora aqui Deus revela para José. O faraó está lá, chama todos os adivinhos, chama todos os feiticeiros, chama todo mundo aí que chama lá. Para quê? Para ver o que é, ué. Chamou os sábios, chamou os irmãos, e outra, a faculdade do Egito era as mais adiantadas, né? Medicina, tudo, da época. Aí a Bíblia diz que chama os adivinhos e todos os sábios. Faraó contou-lhe o sonho, mas ninguém havia que interpretasse. Então, tá gostoso aqui agora, ó. Então falou o copeiro a Faraó dizendo, dos meus pecados me lembro agora, me lembro hoje, eu pequei, Faraó, de novo? Quer dizer, ele já tinha sido preso por causa de pecado, né? Agora ele fala para o Faraó, ixi, lembrei-me dos meus pecados, de novo? O que é? O que você cometeu dessa vez? Não, deixa eu falar para o senhor, estando o Faraó muito indignado contra o seu servo e pondo sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, conforme a interpretação do seu sonho que sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo da capitão da guarda, e contamos-los, interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele interpretou, assim foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Eu estava preso, porque o senhor me prendeu, porque eu pequei contra o senhor me prendeu, fui ficar lá na prisão, e eu estava lá e eu tive um sonho, e o padeiro mor também, o padeiro também teve um sonho, rei, e eu tive um sonho, e nós contou o sonho, mas ninguém sabia interpretar, mas lá tinha um moço hebreu, diferenciado, irmão, que eu aprendo aqui com José, o crente tem que ser diferente. Porque se
Irmãos, tem gente tem gente que não pode trabalhar em certos lugares. Sabe por quê? Porque ao invés deles influenciar, eles serão o quê? Influenciado. Ó, o caixa aqui é assim, mas fica tranquilo, porque nós dividimos no final o caixa aqui, né? Sobra, sempre sobra aí, porque tem umas coisas que eu não passo. Então, opa. Não, o José não era, opa, peraí. Por isso que Deus era com José, irmãos. Por isso que Deus era com José. Aí ele diz, ele interpretou. Então enviou o Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova. José fez o quê? José fez a barba, barbeou, tá aí, ó, José barbeou e mudou as suas vestes. Ele estava com veste de quê? De preso, de prisioneiro. Aqui a gente vê aquelas listradas, parece uma zebra. José fez a barba, trocou as vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. Respondeu José a Faraó dizendo: isso aqui que é gostoso, irmão. José não roubou a glória de Deus. José não foi soberbo, José não foi orgulhoso. Porque tem gente que fala: nossa, o senhor orou para mim e eu fui curado. Eu estou bom mesmo aí. Eu orei e fui curado aí. O José falou o quê? Respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmão, por mais que você peça oração, peça o ministério oração, a resposta vem de Deus, não vem de mim, não vem de nós, a resposta vem de Deus. Se nós ficarmos esperando no homem, nós vamos ficar envergonhados. Mas quando nós esperamos no Senhor, a resposta é certa, o milagre é certo, a bênção é certa, tudo é certo para a glória do nome do Senhor. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. Eis que as 7 vacas subiam após estas, muito feia à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Acabou, irmãos. Tem hora que eu fico pensando, tem crente que tem medo daquele, acho que fizeram mal para mim, acho que fizeram mal para mim, e eu não estou, irmão, pelo amor de Deus, aqui os magos não podem fazer nada, se Deus não fazer, ninguém mais pode fazer. Às vezes você fica com medo, né? Pastor, mas trem pega no crente que é incrédulo, no crente que não faz a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz: se vocês comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Não vai lhe fazer mal.
Mas mas eu acho que lá em casa ele está falando. Irmão, tem gente que pensa mais nesses trem, nessas patifaria, do que em Deus, irmãos. Parece que quem domina a casa deles não é Deus, é o bicho. Sei lá. Deixa quieto. Mas parece que, mas o inimigo lá em casa está arrastando tapete, está fazendo isso, está fazendo mais aquilo, e não sei o que lá mais, está apagando a luz, e não sei o que lá mais. Mas você pagou, por que está apagando? Por que está cortando? Então, aí o faraó, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Você sonhou 2 sonhos, mas é um só. A interpretação é uma só. A interpretação que eu der das vacas gordas e das vacas magras é a mesma interpretação das espigas boas e das espigas feias. É o mesmo sonho. Deus te deu para você lembrar, para você saber que existe um Deus no céu. As 7 vacas formosas, que você viu, são o quê? 7 anos. Esses 7 anos, se é formosa, se é bonita, seriam 7 anos de quê? De fartura. Seriam 7 anos de bonança. Seriam 7 anos de tudo que plantasse, multiplicava. Tudo multiplicava. Aí ele diz: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. 27. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas queimadas ao vento oriental, serão os 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-á 7 anos de fome, em toda aquela fartura será esquecida no Egito, na terra do Egito, a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Irmão, para quem que José estava entregando a mensagem? Rei do Egito. Ele não estava entregando uma mensagem para um membro, não. Ele estava entregando a mensagem para o monarca de um país, de uma nação. Falou: o negócio é o seguinte: as 7 vacas gordas que você viu são 7 anos de bonança. E as 7 vacas magras, feias, 7 espigas feias, são 7 anos de miséria. 7 anos. E vai ser gravíssima, viu, Faraó? E quem determinou foi Deus, e ele diz que tem pressa de fazer isso. Versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão diligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. José chega e fala: agora você tem que arrumar um rapaz sábio, inteligente, que vai ser o seu, que vai te ajudar, que vai comandar o Egito. Aí, versículo 34, faça isso, Faraó, e ponha o quê? Governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Arruma um governador. A coisa mais boa é você ser eleito sem candidatar, né? José não precisou de pôr outdoor lá no Egito.
Não precisou ficar mandando mensagem de mentira, fazendo promessa mentirosa. Se eu ganhar, eu vou fazer isso. Se eu ganhar, eu vou fazer aquilo. Se eu ganhar, vocês vão ter isso. Se eu ganhar, vocês estão... Maldito o homem que confia nas promessas desses homens. José aqui, ele não fez promessa. Ele nem sabia que ele ia ser governador, irmão. Esse cargo de governador no Egito foi criado, não tinha, era rei. Por isso que ele fala aqui, ó, faça isso e ponha governadores sobre a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito, e nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida, né, destes bons anos que vêm, e amontou um trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardam. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de quem? De Faraó, e os olhos de todos os seus. Faraó gostou e o povo gostou. Agora o problema é arrumar esse camarada. O problema é arrumar esse rapaz inteligente. Mas estava falando com quem? Com o tal. Aí, versículo 38. Disse Faraó aos seus servos. Quando Deus quer exaltar, irmão, não tem diabo, não tem homem, não tem autoridade, não tem quem impede Deus de operar. Por isso que Isaías, ele fala em Isaías 43:13. O que ele fala? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer agir, quem impede? Aí, olha que tanto que é gostoso, irmãos. Disse Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o quê? Ô irmãos, Faraó viu que o Espírito de Deus estava na vida de José, ué. Ele reconheceu, não tem algo sobrenatural na vida desse moço. Sem saber quem era o Deus verdadeiro. Ele falou, ó, peraí. E outra, aqui não fala, o Espírito aqui é com letra maiúsculo ou minúsculo? E o Deus? Maiúsculo. Então o Faraó estava falando de quem? Do Deus verdadeiro. Do Deus grandão. Do eu sou. Era ele. Aí ele fala, esse moço tem o Espírito de Deus. Versículo 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio. Aleluia. Meu Deus. A confissão de Faraó, irmãos. Olha aqui. Você é um rapaz novo, inteligente. Quem pode ser igual a você? Se Deus escolheu você para pôr tudo isso na sua vida. Faraó reconheceu que Deus era na vida de José, irmãos. O mundo, os seus vizinhos, os seus parentes, a sua casa, o seu bairro, tem que reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus é na minha vida, que Deus é na nossa vida, irmãos. Não é o mundo olhar para nós e dizer, lá vai um caloteiro, lá vai um mentiroso, lá vai um crente preguiçoso, lá vai um crente fofoqueiro, contendeiro, lá vai um crente mexeriqueiro. Não, tem que conhecer diferente. Lá vai um homem de Deus ali, ó. Lá vai uma moça de Deus, lá vai um homem de Deus ali, ó. Faraó viu isso em José. Ó, o que tem em você é diferente. O que tem em você é diferente. Ô irmão, fala para você mesmo, o que tem em mim é diferente. O que tem em mim é diferente. O que tem em você é diferente. Irmão, na igreja nós temos irmão, nós temos irmã que nunca passou na porta da escola, não sabia ler, mas Deus o ensinou a ler. Eu conheço pessoas que não teve escola e lê a Bíblia
olha, sem gaguejar e sem nada. Fala, Jesus. E não sabe escrever. Aí, o que é isso? É o Espírito de Deus, irmãos. É o Espírito de Deus. Deus foi lá e chamou, disse, ó, eu te dou o meu Espírito Santo, e com o meu Espírito Santo tenho os dons espirituais, e nos dons espirituais tem o dom de variedade de línguas, que você nunca passou numa faculdade, não é poliglota aqui nessa terra, mas fala a língua do céu. Pensa bem, José lá, começou a exaltação de José, irmão. A sua exaltação está chegando também. Está chegando o momento de Deus te exaltar. Está chegando o momento de Deus exaltar a igreja, de exaltar o seu povo, de exaltar os seus escolhidos. Olha aí, para encerrar, irmãos, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o trono eu serei maior do que tu. Ó, é o seguinte, você vai ser o maior na minha casa, você vai ser o maior no palácio, vai governar o meu povo, você vai mandar no meu povo, você será só menor do que eu, você será menor do que eu. Mas Faraó sabia dentro dele que ele era maior do que Faraó. Só que José não demonstrou. Irmão, a gente não pode demonstrar. A gente não pode tomar uma glória que não é nossa. Porque o que eu tenho, eu não tinha, eu recebi. O que eu tenho, eu não tinha, eu recebi. Paulo fala, não sei se é aos Romanos, se é aos Coríntios, ele fala assim, ó, tem gente que recebeu e gava tanto como se não tivesse recebido de alguém, como se fosse dele mesmo. Irmão, tudo que nós temos veio de Deus, a sabedoria veio de Deus. Se você estudou, se nós estudamos, você frequentou escola, você frequentou faculdade, você estudou, foi Deus que deu graça, foi Deus que deu inteligência, foi Deus que deu sabedoria. Aí ele diz, você vai ser menor só do que eu. E disse Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs-o na mão de José. E o fez vestir de linho fino e pôs um colar de ouro no pescoço. Eita, meu Deus do céu. Irmão, valeu a pena passar pela prisão? Valeu a pena ser perseguido pelos irmãos? Valeu. O problema nosso é que nós não queremos passar por perseguição, nós não queremos passar por luta, nós queremos ser crente, nós queremos ter vitória, mas ó, tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Aí Deus chega e fala assim, desperta tu que dorme, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. José, irmãos. E outra coisa, irmão, olha o que ele faz, ó. E tirou, versículo 43. Aí ele pôs veste nova em José, de linho fino, pôs um colar de ouro no pescoço. 43. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai, assim pôs sobre toda, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Eita, meu Deus. Ele andando no carro, no segundo carro de Faraó, que ele passou para José, colarzão de ouro no pescoço, roupa de linho, né? Linho, irmão, era roupa de palácio, era roupa não era roupa de servo. E José
E começou a andar. A andar. E chamando o faraó, aí o faraó mudou o nome de José. Os irmãos sabem que lá no Egito ele teve um outro nome, né? Ele teve um outro nome. Ele falou, ó, você chama José lá nos hebreus, aqui você vai chamar Zafanete Parneia. E deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Ganhou até uma namorada. A bênção veio completa. Irmão, não precisa de correr. Deus traz. Tudo que é atropelado, dá errado. Hoje nós lemos de manhã, no livro de 1 Reis, quando, como que chama, gente? O filho de Davi que se fez rei, o irmão de Salomão, ele fez rei lá nas montanhas, não é, fugiu. Aqui, ó. O Adonias, fez a festa antecipado, adiantado, custou a morte dele, custou a vida dele. José esperou todos os detalhes, irmão. José foi seguindo o que Deus determinava para ele. Tem leão na frente, pode ir que Deus está na frente. Não tenta ataiar não por causa do leão não, enfrenta o leão. Mas tem fogo na frente, pastor, tem fornalha, passa pela fornalha, mas não desvia, não busca atalho para fugir da fornalha. Tem cova dos leões, enfrenta o leão, mas não procura atalho. Deus vai dar vitória, irmãos, em nome de Jesus.